Para a gente dar início a esse nosso momento, eu queria convidar você a fazer uma oração, aí mesmo onde você está, no conforto da sua casa, ou não, ou de repente você está em trânsito, está viajando, fazendo algo extremamente necessário para poder sair de casa, ou ainda num quarto de hospital, num leito de hospital, preocupado com tudo isso que tem acontecido aí no nosso mundo. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, para que nós possamos fazer juntos uma breve oração ao nosso Deus nessa manhã. Pelo menos aqui em São Paulo está um dia assim maravilhoso, né? É maravilhoso para ficar em casa, né? A gente não pode sair. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e sobre esse tempo que nós teremos juntos nessa manhã. Senhor nosso Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus onipotente. Os salmos, quando falam do seu governo, ele fala que as águas, elas estão extremamente tumultuadas. Elas espumejam, Senhor, mas o teu trono, ele não pode ser abalado. É exatamente nesse momento que nós nos sentimos nessa manhã. Sentimos, Deus, que as águas estão subindo, elas estão extremamente tumultuadas. Como diz o hino dos vagalhões do mar, as ondas imensas que surgem. Mas o teu trono, ele não pode ser abalado. Ele não pode nem sequer se movimentar 1 milímetro que seja. Porque o Senhor é firme, o Senhor é constante no teu amor, na tua vontade, nas tuas determinações. Eu peço a Deus que nesse momento o Senhor nos abençoe no tempo que teremos juntos. Da reflexão da tua palavra, das considerações que faremos e do momento de intercessão que teremos. Abençoa-nos, ó Pai, é a nossa oração, feita no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Por que a IPVM resolveu tomar uma atitude como essa, né? Você aí tem percebido que a cada dia que passa, esse assunto tem se tornado ainda mais sério e ainda que nos traz ainda mais apreensões sobre o dia de amanhã. Isso começou, pelo menos aqui na Vila Mariana, uma semana e meia atrás, quando nós convocamos o conselho de maneira urgente a se reunir no sábado, para que a gente suspendesse por completo todas as atividades da nossa igreja que fossem realizadas de maneira presencial aqui no nosso templo, né? Ou aqui no nosso terreno, na nossa localização. Antes mesmo de qualquer ordem do governo de se isolar, os nossos corações já estavam apreensivos com relação a isso. E a igreja tem um papel muito importante de testemunhar em situações como essa. Nós devemos dar o exemplo, né? Por isso que é muito triste quando você vê igrejas que, normalmente de cunho neopentecostal, igrejas que pregam muito a teologia da prosperidade, insistirem por manter os seus templos ainda abertos e convidando pessoas a participarem. Isso é uma temeridade nos dias de hoje. Isso é algo que deve ser assim abominável, né? Isso não pode acontecer de maneira alguma, uma situação como essa. Por quê? Porque na Coreia, quando um pastor tomou uma decisão como essa, de manter os seus cultos abertos durante uma crise de pandemia, só naquela igreja ela foi responsável pelo menos por metade dos casos daquele país
que surgiram daquele foco. Olha a responsabilidade e o mau testemunho, né? Então, pensando nisso, a equipe pastoral da Vila Mariana conversou na semana passada. Na quinta-feira nós nos reunimos, tomando todas as precauções necessárias, sala aberta, higienização das nossas mãos, mantendo uma distância de pelo menos 1,5 metro de cada um das pessoas que estavam naquela sala, e identificamos a profunda necessidade de continuarmos tendo contato com a igreja que é do Senhor de maneira diária. E é isso que nós faremos durante essa semana. E se Deus permitir, nas próximas semanas. Essa semana, aqui da nossa igreja ainda, é onde nós temos a melhor estrutura para fazer isso. Mas se formos proibidos de abrir o templo para nós, hoje nós temos 4 pessoas aqui somente, faremos isso das nossas casas. Isso não vai deixar de acontecer, né? Por quê, pastor? Porque da mesma maneira que a equipe médica entende que eles são fundamentais, que os policiais entendem que são fundamentais para a ordem de uma cidade, nós entendemos que a nossa missão de cuidar do rebanho de Deus, ela é fundamental num momento como este. Para você trazer à sua memória as promessas de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus e tudo aquilo que o Senhor revelou na sua palavra para aplicarmos em dias como os que estamos vivendo. Então, o que eu faço hoje, eu julgo ser essencial e não vou deixar de fazer. Isso faz parte da minha vocação, do que Deus me confiou para ser feito. Então isso vai acontecer, aqui da igreja, ou do meu quarto, da minha sala, da minha casa, de qualquer outro lugar. Isso vai continuar acontecendo, né? Essa programação IPVM no lar, ela acompanha também a ideia do mesmo propósito dos nossos cultos. Termos contato com você nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo e alimentá-lo com a palavra de Deus e com as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sabendo que situações como essa nunca vão substituir o calor que temos quando estamos reunidos presencialmente, é uma maneira de atenuar a nossa separação. Pastor, mas não tem como a gente fazer exatamente o que a gente fazia quando éramos uma igreja, ter todos os ministérios funcionando com aquela alegria, com aquela disposição? Não tem, porque o momento não permite isso. O momento não exige isso de nós. E quer saber de uma coisa? Não adianta a gente querer ter banquetes do palácio quando nós estamos no deserto. Banquetes não foram feitos para o deserto. Banquetes foram feitos para os palácios. E nesse momento, todos nós estamos enfrentando um deserto. A boa notícia é que não estamos sozinhos. Nós não estamos sós. Para a gente dar início à reflexão bíblica dessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 8. Eu farei só a primeira leitura deste verso. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8, a primeira parte deste verso. Ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no deserto, ou melhor, no jardim, pela viração do dia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim,
pela viração do dia. Qual é esse momento? O que aconteceu antes desta notícia? Gênesis capítulo 3, ele é considerado como sendo um texto absolutamente central na compreensão de toda a Escritura. Porque se você retira Gênesis capítulo 3, você não entende se você faz uma leitura do 1 ao 11. Vamos supor que você leia o 1, o 2, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você vai olhar e falar assim, engraçado, o negócio não tá bom aqui, parece que tá faltando. O que aconteceu que mudou tanto assim, do jardim do Éden para um início de sofrimento, morte, dor, perseguição e tudo mais? O que aconteceu? Então Gênesis capítulo 3, ele é chave na compreensão do que aconteceu na relação entre Deus e os seus filhos. Ele é um texto que fala sobre a queda do homem e da mulher. Ele é um texto que fala do primeiro encontro de Deus com o homem e com a mulher após a queda. O que é essa queda? A queda é o que nós popularmente chamamos de pecado. Talvez você acredite nisso, talvez você não acredite nisso, mas a Bíblia traz uma explicação sobre o porquê dos nossos sofrimentos, das nossas dores, da morte, das perseguições, das doenças, das enfermidades. E esse texto, Gênesis capítulo 3, versículo 8, é o primeiro encontro de Deus com o homem e com a mulher depois da queda. O primeiro. E olha que coisa bonita. O Senhor vai ao encontro deles. O texto diz que eles ouviram a voz do Senhor. Porque todos os dias, na viração do dia, no final do dia, o Senhor ia ao encontro dos seus queridos, dos seus amados, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nesse dia, depois da queda, o Senhor não fez diferente. Ele foi até eles. Eles estavam se sentindo profundamente envergonhados pelo que fizeram, se sentiam tristes, se sentiam literalmente pelados, viram a sua nudez, ou seja, perceberam que nada podia escondê-los acerca do Senhor, e o Senhor vai atrás dos seus filhos. O Senhor foi atrás de Adão e Eva no Éden, e o Senhor veio atrás de nós quando Cristo encarna. O Senhor veio atrás de nós quando Jesus Cristo morre. O Senhor veio atrás de nós quando Cristo ressuscitou. Todo movimento de Deus em nosso favor, ele é um movimento do alto para baixo. Sempre foi assim, desde o Gênesis, em toda a Escritura. Isso aconteceu na criação, quando o Espírito pairava sobre o caos. Isso aconteceu quando Cristo é encarnado. Isto acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Isto acontecerá quando a nova Jerusalém descer. É sempre do alto para baixo. Isso é um princípio que o Senhor Deus fez, porque nós não conseguimos alcançá-lo. Nós não temos condições de buscá-lo. Nós não temos condições de alcançar e trazer o Senhor até nós. Não, isso não cabe. Por isso ele vem até nós. E esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8,
mostra essa ação de Deus. E Deus faz isso para interação. Porque quando o Senhor se aproxima, eles ouvem a sua voz. O Senhor fala. Em tempos que nós estamos afastados uns dos outros, e talvez você esteja afastado sozinho na sua casa. Você não tenha marido mais, você talvez não tenha mais a sua esposa, os seus filhos já estão aí distribuídos pelo mundo. Lembre-se, o Senhor está aí com você. Deus está conosco. Ele é o nosso Emanuel, o Deus presente. E Ele está conosco para a interação. Fale com o Senhor. Converse. Sem pressa. Nós estamos reconfigurando a nossa agenda. Nós estamos requalificando o tempo. Agora as coisas se tornaram menos relativas, mais objetivas. E talvez aquilo que considerávamos tão objetivo tem se demonstrado tão relativo em dias como esse. Deus foi ao encontro de Adão e Eva e Deus vai ao nosso encontro nessa manhã ou nessa tarde, se você estiver vendo esse vídeo, ou nessa noite, se você estiver vendo esse vídeo. O Senhor vai até você por meio do teu Santo Espírito. Pastor, será que Deus me ama mesmo? Como que eu posso ter essa convicção de que Deus me ama? O apóstolo Paulo foi um homem assim, impressionante na sua frutificação. Ele escreveu uma carta aos Romanos e no capítulo 5, no versículo de número 8, ele diz assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Quer prova maior do que essa, de que Deus nos ama? Dele ter entregado o seu Filho para morrer na cruz por você? Não existe nada que prove mais o amor de Deus por cada um de nós do que a morte do seu próprio Filho. Assim é a prova que Deus te ama. Não existe maior prova do que essa. Pastor, como que eu me relaciono com Deus se Ele vem até mim? Você pode fazer isso orando, você pode fazer isso lendo a sua palavra, a palavra de Deus. Você pode fazer isso meditando na palavra de Deus. Você pode fazer isso jejuando, se abstendo de uma refeição do seu dia. Você pode fazer isso cantando, louvando o nome do nosso Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso é relacionamento. Quem sabe você não canta aquela música Deus está aqui, né? Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, Deus está aqui. O Senhor está aqui para abençoar a sua vida, para cuidar do seu coração, para que você não entre em desespero com tudo isso que nós estamos vivendo. Deus está aqui. Está ouvindo a musiquinha aí na sua casa? Tão certo como o ar que eu respiro,
te falo e podes me ouvir. Essa é a certeza que nós temos. Isso é o que Deus oferece para nós. Pastor, eu não tenho convicção da minha salvação. Eu não sei se de fato Deus me ama assim. Quem sabe você não ora comigo agora, entregando a sua vida para Jesus, pedindo para Ele assumir o trono, o governo, de tudo aquilo que você tem medo. Quem sabe esse momento não é o tempo de você glorificá-lo, entregando a sua vida, confessando os seus pecados e recebendo a sua salvação em Jesus Cristo. Esse é o momento para isso. Feche os seus olhos aí na sua casa. Eu vou fechar os meus aqui. E se você quiser, você pode repetir comigo essa oração. Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento entregar a minha vida ao Senhor. Eu peço, ó Deus, que Jesus Cristo seja o Senhor de toda a minha vida. Eu peço, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo controle todos os meus pensamentos, os meus medos, os meus temores. Eu entendo, ó Deus, que houve uma separação entre nós e o Senhor. E eu peço, ó Senhor, o perdão pelos pecados que eu cometi, entendendo que Cristo fez isso na cruz para me conceder esse perdão. Tudo isso é feito no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Agora eu quero que você coloque aí no chat do YouTube algum pedido que você tenha em tempos como esse que nós estamos vivendo, para nós colocarmos isso juntos diante do Senhor. Pode ser uma boa oportunidade para você compartilhar também aí os seus medos, os seus anseios, as suas dores, as suas inquietações, os seus medos, né? Porque a IPVM no lar é uma forma de nós sermos, ou nós de estarmos juntos nesse momento, orando e buscando juntos aí ao nosso Senhor. É o momento de você escrever, colocar aí o seu pedido, para nós juntos orarmos a Deus, clamando ao Senhor, diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu fiz uma listinha aqui da minha intercessão, pensando nas pessoas que estão aí na linha de frente dessa batalha, né? Então eu coloquei aqui os serviços que são absolutamente essenciais em dias de hoje. Coloquei aqui os mercados que estão abertos, né? Os caixas de supermercado que não vão poder deixar de trabalhar, o pessoal da limpeza dos mercados, da reposição dos alimentos. Tudo isso vai continuar acontecendo. São pessoas que vão estar na linha de frente para atender a população em momentos como esse. Pensei aqui nas farmácias que estão abertas, com seus atendentes, gerentes, também todo o suporte de suprimentos sendo feitos para que a gente continue tomando os medicamentos para a nossa própria saúde. Pensei aqui nos hospitais, né? Que tem os seus médicos, enfermeiros, nutricionistas, tem os seus fisioterapeutas, tem o pessoal da administração hospitalar,
tem toda a reposição de oxigênio que está acontecendo, de gases que são importantes para o funcionamento hospitalar, da limpeza do hospital, da retirada do lixo, os garis que continuam funcionando e limpando a cidade, os policiais para manter a sua ordem, o zelo, o governo e tudo mais. Ou seja, há muitas coisas da linha de frente, né? O pessoal já colocou aqui bastante coisa. Olha só, pessoas se voltem completamente para Deus, pelas decisões dos nossos governantes, filhos que trabalham em hospitais, que Deus proteja a família, a sobrinha que está fora do país, filhos também que estão fora do país. Olha, nossa, muito pedido de oração. Médicos que estão trabalhando, conversão dos filhos, ansiedade para ser controlada em momentos como esse. Uau, tantos pedidos, tantos pedidos. Eu não vou conseguir fazer a leitura de todos eles aqui, mas nós vamos colocá-los diante do Senhor, para que Deus, em sua graça e misericórdia, possa atender você na sua súplica, né? Que sejam conhecidos diante de Deus as nossas orações. Então vamos fazer conhecidos diante de Deus as nossas orações nesse momento. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós pedimos oração pelo nosso mundo como um todo. Rogamos, ó Pai, que os nossos irmãos espalhados por todo o mundo se juntem a nós em oração nesse momento. Rogamos pela Igreja do Senhor espalhada pela face da terra, em todos os continentes, em todas as cidades, para que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos e filhas. Nós rogamos a Deus para que esse momento seja um tempo de avivamento e que o teu Santo Espírito toque o coração e salve todos aqueles que o Senhor deseja salvar. Nós oramos, Deus, pelos nossos governantes nesse momento, para que as decisões sejam decisões absolutamente sábias, serenas e eficazes. E que nós que estamos debaixo desse governo, possamos, Deus, acatar essas decisões em submissão ao Senhor, que instituiu os governantes. Não interessa agora, Senhor, se a gente concorde ou não com o sistema de governo, com a posição política, se é de direita ou se é de esquerda. Isso é o que menos importa em momentos como esse. Ajuda-nos, Senhor, a entender que eles são a autoridade instituída pelo Senhor e prestarão contas disso. Eu rogo agora, Senhor, pelos filhos e filhas de homens e mulheres que estão trabalhando na linha de frente como médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, que o Senhor os fortaleça, dando senso da sua missão e dando também dignidade nessa hora de trabalho, que eles tenham as mínimas condições para poder exercer a sua profissão. Oramos, Deus, pela vida da Débora e do Felipe, que estão, Deus, sendo colocados em oração nesse momento. Nós pedimos pela família, Senhor, do Arque, pela sua sobrinha, a Laila, que está fora do país. Eu intercedo agora, Deus, pelos filhos do nosso irmão Everardo, pela vida da Maíra, do Bruno, que estão no Canadá, estão em casa, sem poder exercer, Deus, os seus empregos. Oramos, Deus, pelos demais filhos do Everardo, que estão na Europa, lutando ali também contra tudo isso que nós estamos passando. Eu peço, Deus, agora no nome de Jesus, que a gente ore pelas curas e doenças
de pessoas que estão enfrentando nesse momento. Oramos pelo nosso sistema de saúde, para que ele não entre, Senhor, num colapso tão cedo, e pessoas que precisam de atendimento urgente tenham esses atendimentos. Nos dê a consciência, Pai, de que a casa é o local mais seguro que nós temos nesse momento. Nós oramos agora, Deus, pela irmã da Flávia e pela sua cunhada, que são médicos e que estão atuando aí no Rio de Janeiro. Oramos, Senhor, pela conversão dos filhos da Solange. Pedimos que o Senhor trate a ansiedade e também cuide de todos aqueles que estão trabalhando nesse momento. Cuide, Senhor, da ansiedade da nossa irmã, da Carmen, para que ela se sinta acolhida pelo Senhor, porque o dia de amanhã não pertence a nós, mas a Ti. Afasta, Senhor, todas as neuroses, os medos que podem tomar conta do coração. Oramos a Deus, Senhor, agora pedindo por todos aqueles, ó Pai, que estão se sentindo desamparados, solitários, sozinhos. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, por aqueles que estão e por aqueles que ficarão desempregados, para que a igreja do Senhor seja um instrumento de apoio na manutenção da vida desses nossos irmãos. Eu peço agora, Senhor, por todos aqueles que são autônomos, pequenos empresários, que tenham confiança em Deus, o pedido da nossa irmã Érica, e confiem no Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que são gestores de funcionários de escolas públicas e que não foram dispensados para ficar na sua casa, que eles tomam, Senhor, todas as precauções e sejam revestidos do Teu amor, do Teu cuidado, do livramento do Senhor Jesus Cristo. Pedimos pelas famílias, agradecemos, ó Deus, pela vida dos pastores aqui da Vila Mariana, que estão se dispondo a atender a igreja do Senhor em situações como essa. Pedimos, ó Deus, para que esse momento seja um tempo de aprendizado e descanso nosso no Senhor Jesus Cristo. Fazemos tudo isso no nome daquele que morreu por nós e nos deu a salvação. Oramos, Deus, no nome daquele que possui toda a autoridade, tudo nas suas mãos, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o momento que nós tivemos nessa manhã seja para você um tempo de afago, sejam gotas num deserto, porque são essas gotas que nós recebemos da palavra do Senhor que nos mantém firmes naquilo que é o nosso propósito, testemunhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor assim te abençoe, conforte o seu coração e te dê uma ótima segunda-feira aí na sua casa. Um grande abraço para você. Até amanhã.